Bem-vindas à menopausa e seus mais de 70 sintomas. Mas será que a gente vai ter que conviver com eles para sempre? Essa pergunta dá uma agonia só de falar e é uma das dúvidas de muitas mulheres. Por isso, aqui no Isso é Fantástico, a gente volta a falar desse tema. Na semana passada, nós conversamos sobre o diagnóstico e os sintomas dessa tal de menopausa. Agora é a vez do tratamento. Quais são as alternativas? Como escolher a mais adequada? E como a ciência vem trazendo esperança para nós mulheres. Eu sou a Renata Capucci, isso é fantástico. Na nossa roda de conversa de hoje, eu e a Maria Escodeler recebemos a endocrinologista Karen de Marca. Doutora, bem-vinda. Olá, obrigada. Vamos conversar sobre menopausa. Pois é, começando com essa notícia alentadora, né? Tem tratamento. Então, conta pra gente do que ele consiste e que hormônios se deve repor. Graças a Deus. Na verdade, esse tratamento já existe há bastante tempo, só que por muito tempo questionado, né? Com muitos mitos e verdades ao redor do tratamento. Mas o tratamento ele é basicamente hormonal. Não chama nem mais de reposição hormonal, a gente fala de terapia hormonal, porque a gente vai dar para a mulher o que ela realmente precisa, de acordo com os sintomas dela. Então, pensando que o principal hormônio sexual feminino é o estrogênio, então é ele que vai ser fornecido para a mulher para o controle da maioria dos sintomas. Obviamente, nem tudo a gente consegue controlar, depende muito, isso é muito individual. Porém, a primeira escolha, então, para o tratamento da menopausa é dar o estrogênio à mulher. Pois é, mas aí a gente se pergunta, isso é suficiente ou não é para diminuir os sintomas desagradáveis da menopausa? Costuma ser suficiente. Então, vamos lá. Assim, o principal sintoma da menopausa são os calorões, né? O fogacho. Então, assim, aquela mulher que vem notando aquele suor noturno que faz ela acordar, que dá vontade, a gente estava até conversando antes, né, de descobrir tira e põe, porque eles são um pouco, eles são fugazes, digamos assim, né? Eles veem aquela onda de calor, às vezes durante o dia também, né? Vem ele do abdômen, vai subindo. E de repente passa e às vezes você chega a sentir um calafrio. Então, o estrogênio consegue controlar geralmente até 70% desses sintomas, e você vai principalmente indicar quando a mulher tem ele de moderado a grave, ou seja, quando esse sintoma perturba o dia a dia dela, perturba a noite, deixa ela cansada. E não dorme, né? Não dorme, é assim, dorme muito mal, né? E isso prejudica realmente o dia dela. Ela tenta trabalhar, ela tenta focar, ela tenta ficar concentrada, tenta produzir, porém ela teve uma noite ruim. A gente tenta utilizar, então, o estrogênio, a gente pode associar a progesterona, que também é um hormônio que muitas vezes ajuda também no sono, tá? Só que quem não tem útero, que fez a retirada cirúrgica do útero, não precisa usar a progesterona, a gente vai usar apenas o estrogênio. Então, esses são os dois principais hormônios que a gente dá na terapia hormonal da menopausa e que também podem ser muito úteis para síndrome geniturinária, ou seja, aquela queixa vaginal do ressecamento, que também é muito comum, né, na menopausa. Às vezes ela é um sintoma que surge um pouquinho depois, mas que ele é extremamente também perturbador, aumenta o risco de incontinência urinária, de infecções vaginais e principalmente na relação sexual, em que ela pode sentir dor, desconforto, às vezes até sangrar, e ela passa a começar a evitar o sexo por conta desse tipo de sintoma que está na menopausa, que é totalmente tratável. Doutora, agora como é que esses hormônios são prescritos? Quais são as formas dessa mulher fazer essa terapia? Bom, então assim, como eu disse, é muito individual, então a gente precisa receber essa mulher e escutar, né? Porque nem todo mundo sente fogacho, tá bom? O principal queixa no meu consultório é cansaço, falta de libido, dores nas juntas, né? A gente fala assim, dores articulares, muitas dores. A gente tem um levantamento latino-americano que mostrou que essa já é a terceira queixa da mulher na perimenopausa. A primeira, fogacho, o sono, insônia, né, os sonos intermitentes e essas queixas. Então, é muito importante a gente escutar o que está afetando ela, o que está mais incomodando, para saber o que, se eu vou dar, vai ser efetivo, né? Então, a gente vai dar pós um questionário, né, uma anamnese, que a gente chama, né, com conhecimento, a história dela. É muito importante escutar a história familiar. A gente sabe que existe realmente uma associação daquelas pessoas que têm uma predisposição genética, mutações genéticas para câncer de mama, né? Se você tem um histórico muito forte de mãe, irmã,
né, uma reação em cadeia, assim, né, que vem esses familiares próximos de câncer de mama e ovário, a gente deve escutar e talvez vir até investigar para antes de prescrever. A gente tem que saber se essa pessoa tem algum tipo de problema cardíaco ativo, doença coronariana, se já fez uma trombose prévia, se tem doença do fígado, rim. Então, excluindo tudo isso, e eu achar que ela realmente tem uma indicação, ela está sintomática, a gente vai prescrever o estrogênio. Esse estrogênio, ele pode ser feito de preferência sempre natural, tá? Então, assim, aquele estrogênio que existe na farmácia, não precisa ser manipulado, não precisa ser uma fórmula. A gente tem disponível medicações testadas, eficazes e seguras, com uma molécula, né, um conteúdo exatamente igual ao que a mulher produz. Então, a gente vai dar o estrogênio que pode ser via oral, ele pode ser em forma de, a gente chama de transdérmico, né, de sachê, gel, o pump, que a gente fala, ou o adesivo, tá? Esses são os principais. Nos Estados Unidos existem outras formulações, até injetáveis, então, assim, outros países podem disponibilizar de outras apresentações. No Brasil, o que a gente utiliza principalmente são essas 3 apresentações. E aí eu vou escolher a dose. Então, assim, quanto mais jovem é a mulher, geralmente mais alta é a dose dela. Porque você vai pensar, uma mulher na menopausa precoce, por exemplo, né, que menos de 40 anos, 42 anos, se ela for comparada com uma pessoa da mesma idade, essa pessoa produz muito estrogênio nessa fase, né, na fase reprodutiva. Então, se você dá uma dose muito baixa, pode ser que ela continue sintomática, ou pode ser que ela tenha um prejuízo muito grande para o resto da vida dela. Porque quanto mais precoce você é deprivado do estrogênio, maior seu risco de doença cardiovascular, maior seu risco de osteoporose, depressão, ansiedade. A gente sabe o quanto que tem comorbidades, assim, doenças associadas, relacionadas à menopausa precoce. Então, você tem que dar um hormônio numa dose mais parecida com o que é o fisiológico. Já naquela mulher que entra na menopausa mais tardiamente, ou seja, ela entrou com 55 anos, essa mulher ela já está em outra fase da vida dela e às vezes nem tão sintomática ela fica, eu posso dar uma dose bem menor. Ou posso começar com uma dose intermediária para aquelas que estão com 48, 49, 50 e poucos, e ao longo do tempo ir colocando doses menores. Tudo vai depender do que você vai me trazer na sua consulta. Pois é, como é que se faz essa medição? Como é que se sabe? Aumento aqui, diminua ali. Geralmente a gente não precisa nem dosar, sabe, Renata? Eu não preciso dosar o estrogênio no sangue da mulher para saber se está adequado ou não. A gente vai muito pelo sintoma, porque o tratamento da menopausa é por sintomas e não por valores, né? Então, assim, vou perguntar: olha, se eu comecei a terapia hormonal, às vezes eu comecei numa dose baixa, vamos lá. Como é que você tá? Você tá dormindo a noite toda? Seu sono melhorou? Ah, melhorou muito, eu tô dormindo a noite inteira. Ótimo. Não, ainda acordo às 3 horas da manhã. Até mesmo a libido, ela melhora com o uso do estrogênio. Não necessariamente a gente precisa dar testosterona, a gente pode, com o próprio estrogênio, melhorando também, usando estrogênio vaginal, melhorando a lubrificação, melhorando o espessamento dos grandes lábios. E se mesmo assim ela estiver se queixando, eu posso aumentar. Então, assim, como é que tá a libido? Melhorou? Como é que tá a disposição física? Porque a pessoa acorda cansada, exausta. Tá conseguindo fazer mais atividade física? Tá rendendo melhor? Dá um desânimo também. Um desânimo. Então, assim, olha, quando funciona, a pessoa chega para você falando: eu estou muito melhor. Eu melhorei um pouco, eu vou aumentar. Se eu puder aumentar. Se não tiver outra queixa. Porque também, outra forma de você imaginar se está muito forte. Tô sentindo mama muito pesada, a mama tá dolorida, eu tô muito inchada. Aí eu reduzo. Doutora, você falou agora há pouco sobre a questão do câncer de mama e muita gente tem medo de fazer essa terapia hormonal por conta de um possível risco de câncer de mama. Diz pra gente, é mito ou verdade? Há riscos ou não há? Talvez um pouco mais de mito hoje em dia, né? A gente tem cada vez mais estudado essa associação, cada vez mais a gente tem tido mais segurança da prescrição. Então vamos lá. Se você teve um câncer de mama, praticamente você não vai poder fazer. História familiar, dependendo do caso da família que a gente vai escutar, às vezes a gente indica um oncogeneticista para fazer uma avaliação, já pode ser feito. Mas dizer que só porque você vai fazer terapia hormonal, eu estou mais exposta ao risco de câncer de mama, não. Isso não é verdade. A gente tem mesmo o WHI, que foi um estudo robusto, mais falado, que acabou detonando a terapia hormonal, porque depois de 5 anos e meio foi suspenso o grupo que fazia estrogênio e progesterona porque teve mais risco de câncer de mama. Nesse trabalho, né, eles mostraram que ao longo do tempo essas pessoas não adoeceram mais e também quem fez só uso de estrogênio também não teve aumento do risco de câncer de mama. Então, na verdade, você vai ter se você tiver uma lesão suspeita e você começou a terapia hormonal. Talvez ela possa realmente. A gente sabe que os tumores de mama são receptivos a hormônios, mas essa associação que tem se feito, né, não, ela não existe. A gente percebe que talvez quanto mais tempo de terapia hormonal, depois dos 55 anos,
usando às vezes um tipo de progesterona sintética, não usando a natural, você realmente pode ter um incremento, sim. Você pode ter um aumento, digamos, a gente fala em casos por 1.000, assim, né? Você vai ter 4 casos a mais, 5 casos a mais. Só que aí eu vou dizer pra você sabe qual é talvez um dos mais causas de câncer de mama hoje em dia? Obesidade. Sabe que a atividade física reduz risco de câncer de mama, dependendo da frequência? Que o tabagismo aumenta, talvez da mesma forma que uma terapia hormonal combinada com outros tipos de hormônio também aumenta o risco de câncer de mama. Então, assim, quando você vai colocar o risco realmente real, assim, quantos casos realmente acontecem, né? Não sei você falar em percentuais, você vê que isso realmente é muito pequeno, e principalmente se você juntar outros fatores que podem ter contribuído para essa mulher ter desenvolvido esse câncer de mama. Então, hoje em dia, a gente tem segurança de falar que sim, se você não tiver uma contraindicação, você pode fazer com segurança, mas não pode fazer sem acompanhamento. Então, assim, eu, por exemplo, sou muito rigorosa antes de começar, peço todos os exames, né? Se surge uma lesão, interrompe, para, investiga, acompanha todo ano fazendo todos os seus exames para você poder identificar se alguma coisa acontecer. Mas aparentemente parece que assim, os benefícios da terapia hormonal para uma mulher que está sofrendo com os sintomas da menopausa são muito melhores do que você não fazer. Doutora, você falou do câncer de mama, né? Sobre o risco de mulheres que têm outras mulheres com câncer de mama na família. Qual é o grau de parentesco que deve realmente gerar uma preocupação? Vou falar do meu caso. Eu tenho uma avó que teve câncer de mama. Devo me preocupar? Isso entra assim, na anamnese como algo preocupante? Ou é mais assim, irmãs, mães? Ela é avó de pai ou mãe? Pai. Pai. Então, pronto. Assim, só ela sozinha, geralmente não. Mas aí, se embaixo dela teve uma irmã do seu pai que teve câncer de mama, ou no homem teve um histórico de câncer de mama no homem, ou alguns tipos de câncer, como pâncreas, próstata, talvez você possa buscar alguma ligação, tá? Então, assim, quando é parte de mãe, é mais fácil. A avó, geralmente, se foi a avó e ninguém mais depois teve, não pesa. Agora, foi avó, foi mãe, foi tia, foi irmã sua. Aí já pesa. Então, geralmente, primeiramente suas irmãs e sua mãe, e se a sua mãe tiver tido irmãs. Então, assim, é o mais próximo possível da sua ascendência, né? Mas se pular, você já não considera que tem. Porque, assim, essa correlação é uma correlação hereditária. Você pode ter nascido com uma mutação que você não faz ideia que vai surgir, ninguém mais na sua família teve. Isso a gente não tem controle para saber, né? Mas você busca essa ascendência por conta do caráter transmissível de uma forma hereditária. E aí, para homem, você vai buscar alguns outros tipos de câncer que são presentes em determinadas mutações genéticas que pega a mama, que também pega, por exemplo, o pâncreas, né? Então, assim, a gente tem um guia, né? Que a gente tem uma tabela criada que o IBS para a gente poder avaliar se a pessoa tem risco ou não. Então, quando o caso fica um pouco mais florido, a gente apela para estratificar, preenchendo essa tabelinha para ver se você tem indicação, se você já está baixo risco, se for médio, se for alto, não indica fazer terapia hormonal, e o médio talvez a gente faça uma consulta com um especialista nessa área e fazer também, a gente tem um mapeamento genético hoje em dia, né, para os tipos de câncer que você vai buscar se você tem maior probabilidade. Porque não quer dizer que você tem a mutação que você vai desenvolver o câncer, né? No caso, as mulheres que não podem seguir esse tratamento, que têm contraindicação, que tipo de tratamento, quais as alternativas para elas, para além da terapia hormonal? Perfeito. Infelizmente, a gente tem esses casos, e também tem mulheres que não querem fazer, né? Também tem esse caso de umas não querem mesmo, não se sentem confortáveis, não têm vontade. Mas aquelas que têm contraindicação, Quais são, além das de câncer? paciente com histórico de trombofilia, dependendo da trombofilia, né, que tem aquelas que têm propensão a eventos trombóticos, dependendo do tipo, realmente pode ser contraindicado, tá? A gente pode discutir com a hematologista. Hoje em dia, a via transdérmica é muito segura. A gente já tem diversos trabalhos que mostram pouquíssimo aumenta, mesmo no paciente que tem uma doença trombótica, né, que tem uma predisposição, digamos assim, né? E que inclusive, se você usar às vezes um anticoagulante conjunto, se ela estiver passando muito mal de menopausa, associa um anticoagulante e vamos para o transdérmico. Mas eu também, de novo, isso é uma coisa muito específica para a gente ficar falando, caso a caso. Mas, então, assim, uma paciente realmente que tem um histórico de trombose prévia, pode ser que não possa fazer. Aí a gente tem algumas medicações que a gente chama de não hormonais. Disponível no Brasil neste momento, paroxetina, um antidepressivo, em dose baixa. Ele pode ser prescrito para controle dos calores, principalmente, pode ajudar também um pouquinho no sono e nas questões
questões de humor. Muito cuidado, porque ele não deve ser utilizado com pacientes que usam tamoxifeno, que é um tratamento adjuvante do câncer de mama. Então, nem sempre ele vai poder para esses casos. Alguns outros antidepressivos, escitalopram, desvenlafaxina, gabapentina, pregabalina, também são citados, né, para uso. Tem um lado ruim, porque eles podem interferir na libido, no orgasmo, e é tudo que a mulher também não quer. E aí a gente tem realmente uma promessa, né, de uma medicação que já está sendo comercializada no exterior, que é o fezolinetam. Então, assim, quando a gente estuda centro termorregulador, ou seja, controle do senso de calor interno da gente, né, ele fica numa região chamada hipotálamo. E aí a gente tem um centro termorregulador, que a gente chama, que consegue monitorar o nosso calor. E aí o que acontece? Quando você perde o estrogênio, né, quando você cai os níveis de estrogênio, é como se ele permitisse que esse centro se desregulasse. Então, você sente calor no limiar muito pequeno. Então, ao invés de você conseguir controlar o seu calor interno, com muito pouco você sente calor. E aí você faz uma vasodilatação. Então, essa medicação seria um antagonista, que a gente chama, ou seja, ele ocupa o receptor da mesma forma que o estrogênio faz e consegue controlar. E aí ele mostrou resultados muito semelhantes ao uso do estrogênio, melhora de sono, tem algumas ressalvas de acompanhar a parte hepática, mas aparentemente tem tido bom resultado e não interfere tanto na parte sexual, que isso é muito importante. Então a gente está torcendo para chegar mais essa oportunidade aqui no Brasil, que ainda não chegou, tá para chegar, mas é uma opção. Algumas fitoterápicos, que a gente chama, né, fitormônios, mas para quem teve câncer a gente não indica, tá? Porque todo fitormônio tem ação em células que têm receptor de estrogênio, senão eles não fariam efeito. Então, leve, mas a gente fica receoso. Em relação à parte vaginal, porque como você não vai poder fazer o estrogênio da forma, né, mais sistêmica, é permitido, a gente tem formulações não hormonais e até mesmo estrogênio que é feito via vaginal, que a absorção é mínima. Então, muitos pacientes que já tiveram câncer podem usufruir dessas formulações, tanto hormonais quanto não hormonais, que permitem que você tenha um engurgitamento desse grande lábio, aumenta a secreção vaginal, aumenta o atrito, a sensibilidade, permitindo uma relação sexual mais prazerosa e permitindo uma possibilidade de orgasmo por conta dessas extremidades nervosas que ficam mais ativas com o uso disso. Então, acho que essas seriam as principais formas. Além disso, a gente fala muito sobre hábitos de vida, né? Então, assim, meditação, atividade física, yoga, alimentação. Acupuntura também Pode, também pode. ajuda? Eu acredito que isso também possa ser mediado, acalmado, né? Eu não sei se resolveria. Eu acho que, assim, o seu nível de estresse e a sua qualidade de vida também conta muito para você conseguir lidar com esses sintomas da menopausa, sabe? Eu fico, às vezes, pensando, às vezes eu converso com umas amigas minhas, eu falo assim, você lembra da sua avó se queixar tanto de menopausa? Assim, das pessoas mais velhas? Ninguém lembra. Ninguém lembra como é que elas sobreviviam, assim. Mas eu não sei, eu acho que elas deviam ter uma vida um pouco mais calma, com menos cobrança. Eu acho que a mulher hoje em dia é tanta coisa que Mas acho que sofriam caladas também, né? pode ser, pode ser. Não sei, a perspectiva de vida também era menor. Eu não sei, eu acho que assim, a alimentação tem sido um problema, a gente tem mais hábitos, né, a alimentação mais industrializada, compostos não muito legais, essa atividade de vida muito corrida, que o sono é muito encaixadinho ali em poucas horas, que tem que ser bem dormidas. Eu acho que isso conta também, sabe? Eu acho que você ter uma qualidade de vida melhor pode te ajudar a lidar, mesmo sem hormônios. Agora, doutora, você estava falando da alimentação, da rotina saudável, exercício. Como é que isso funciona na prática, no corpo? Assim, como que realmente vai afetar essa melhoria, a qualidade de vida dessa mulher na menopausa? Uma dieta que tem sido muito falada como sendo indicada para as mulheres nessa faixa etária é a dieta do Mediterrâneo. Ela é rica, né, em ômega 3, em soja, ou seja, substâncias que podem atenuar um pouco talvez dos calores, dos sintomas, podem fazer bem para a mulher, são às vezes muito ricas em cálcio também. Então, assim, o que a mulher precisa nessa fase da vida, né? Ela às vezes vai ter uma piora do seu colesterol, isso é bem comum, o colesterol dela subir. Então, você tem uma dieta com menos carne vermelha, menos gorduras saturadas, com mais peixe, carne branca, rica em legumes, verduras, nozes, né, oleaginosas, que são uma boa fonte, né, também de gordura, abacate, azeite extra virgem. Então, assim, grãos para o intestino funcionar, para ajudar no controle do colesterol, menos carne vermelha, gordura saturada, mais carne branca, peixe, essas fontes. E acaba que você também, por usar também mais alimentos integrais, você reduz a ingesta de carboidratos
simples, aqueles carboidratos que podem te ajudar a ganhar peso também, né? Porque isso é uma coisa que muda muito o corpo da mulher nessa fase. O problema é que essa dieta é cara, né, doutora? Eu acho que também tem que saber escolher. Eu acho que as pessoas às vezes também gastam muito com industrializados, né? Assim, pedem muito comida fora. Eu acho que se você conseguir, às vezes, plantar a sua hortinha em casa, conseguir administrar o seu hortifruti, priorizando aquelas, né, o que está mais barato naquele momento, de legume e verdura é importante. A gente sempre fala sobre a questão do cálcio. Porque o que que acontece? A cada ano de menopausa, você perde mais ou menos quase 1% da sua massa óssea. E é uma coisa assim muito realmente rápida essa perda de massa óssea a partir da menopausa. Então, uma dieta rica, né, em fontes de vitamina D, pegar sol e com fontes de cálcio, estimular pelo menos 3 vezes por dia você se alimentar com uma fonte de cálcio. Leite, iogurte, queijo, é muito importante. Ovos também, se alimentar, né, fazer uso também de ovos. Então, assim, isso ajuda bastante. E a prática de atividade física, porque se eu tô falando que ao longo da menopausa a gente vai perdendo massa óssea, que a gente vai mudando a composição corporal, a gente perde proporção de massa magra, muscular, e aumenta muito consideravelmente, né, a gordura corporal total, principalmente abdominal, exercício vai ser o melhor remédio. Exercício de resistência, musculação, de impacto para proteger, para não ter a fratura, é a ocorrência mais temida do envelhecimento, né, da menopausa, porque isso tem um impacto realmente muito ruim em termos de mortalidade. A gente sabe o quanto que uma fratura pode aumentar a mortalidade de uma pessoa. Então, assim, é fazer atividade física aeróbica para proteger seu coração, aptidão cardiorrespiratória e exercício de resistência e também, obviamente, flexibilidade, alongamento, equilíbrio, porque tudo é uma preparação para quando a gente envelhecer, né? Viver os seus 80 anos de uma forma muito saudável, já numa pós-menopausa tardia, que talvez os fogachos já não te incomodam mais. Mas, gente, as dores, a rigidez, você não conseguir caminhar, ficar preso, isso aumenta a depressão, então isso piora o humor. Então, assim, é muito importante todo esse combo, e mesmo na fase mais assim, que você tem mais sintoma, ele vai te ajudar a aliviar o estresse, melhorar a sua qualidade de sono e conseguir ter maior tolerância a esses sintomas da menopausa. Agora, doutora, quanto tempo em média dura o tratamento ou o acompanhamento médico na menopausa? Hoje em dia, antigamente, as pessoas falavam muito nessa questão da janela de oportunidade, tempo de tratamento, e falavam assim: olha, você só vai tratar até mais ou menos 55 anos, 60 anos, né? Que é o tempo que foi estudado e mais oportuno você fazer a terapia hormonal. Porém, com o avanço, né, dos estudos que mostraram que a partir do momento que você usa a melhor formulação de estrogênio, ou seja, estrogênio natural, transdérmico, a progesterona natural micronizada, que é igual a que a gente produz, a partir do momento que você utiliza esse tipo de hormônio e você consegue adaptar, né, a dose e reduzindo aos poucos, a gente já não tem mais uma data para suspender. A gente vai até a próxima consulta. Tá se sentindo bem? Você ainda acha que você precisa, assim, te faz muito bem? Ah, eu acho. Eu tenho medo de parar. Às vezes você começa a reduzir ou suspende, assim, nossa, voltou tudo, eu tô cansada de novo, piorou. Então, assim, depende muito da vida da pessoa. Se a pessoa, de repente, é casada, tem uma vida sexual muito ativa, ela vai querer postergar isso, entendeu? Ela não vai querer. Já tem outras pessoas que às vezes assim, não, eu não tenho mais vida sexual, isso já não é mais importante pra mim, eu nunca tive muitos calores, tá tudo bem. Aí a gente para, entendeu? Então, assim, já não tem mais uma regra, tá? Não existe mais uma idade máxima para terapia hormonal. Doutora, você poderia explicar um pouquinho melhor o que é a chamada janela de oportunidade? Como é que isso mudou a forma de se olhar para a reposição hormonal? Perfeito. Então, assim, como eu estava explicando, né, que teve uma época que a terapia hormonal foi super condenada, né? Tiveram 2 grandes estudos, dentre eles o que eu te falei, que foi o WHI, que mostrou, né, que ela foi interrompida com 7 anos, o braço do que tinha aumento de risco de trombose e o outro do câncer de mama da terapia combinada. Só que na hora que você foi esmiuçar, foi entrar lá dentro do estudo, ele pegou mulheres desde 50 anos até 70 e tantos anos. E aí eles foram ver que quem teve esses episódios eram as mulheres mais velhas, mulheres que já têm fatores de risco, né? Que já tinham desenvolvido o fator de risco, começaram muito tarde a terapia hormonal, ficaram muito tempo sem fazer a terapia hormonal, que já tinham hipertensão, já tinham diabetes, já tinham dislipidemia. Então, essas pacientes não tiveram uma boa resposta à terapia hormonal, ou seja, tiveram um aumento do risco, né? E aquelas que eram mais jovens não tiveram isso. E aí vieram vários outros estudos que foram começando a comparar. O que é pior? É o tipo de estrogênio? É a forma que você usa, via oral, via transdérmica? É o tempo? Quanto tempo você estava já na menopausa? É a sua idade?
E aí, pronto, a conclusão foi que, para começar a terapia hormonal, ela tem que começar o mais precoce possível, seja da última menstruação, até mesmo do início dos seus sintomas. Então, quanto mais próximo, né, da última menstruação, e aí se tolera até 10 anos, você tem que estar pelo menos dentro dos 10 anos dos sintomas, né, início de sintomas, ou ter menos de 60, porque acredita-se que depois de 60 você começa a desenvolver, pelo envelhecimento, né, outros fatores de risco que vão se somar a você fazer. Porque na hora que o estrogênio ele tem efeito protetor no vaso sanguíneo, né, que a gente chama de endotélio. Então, o que foi visto nessa janela de oportunidade? Que quando você está começando a falhar o estrogênio, ele começa a falhar, ele consegue proteger para que não tenha depósito de placa de gordura nas artérias. Quando ele some da sua artéria, começa a gerar uma cadeia de reações que começa a favorecer a deposição de gordura nessa artéria. E aí, se ele entra depois, se você começa a terapia hormonal, depois que você formou essa placa, que ela tá ali inflamada, aparentemente parece que ele desestabiliza ela, ele piora isso, você aumenta o risco de trombose ou de um infarto, entendeu? Ou derrame cerebral. Então, é por isso que existe essa janela de oportunidade. É o melhor momento para você começar. É quando você não tem doença nas suas artérias ainda, quando você ainda está jovem e quando você ainda está muito próximo dos seus bons níveis de estrogênio e os seus receptores no seu corpo inteiro estão muito responsivos ainda. Eles já estão muito receptivos ao estrogênio para você manter esse efeito. Mas existe um tempo médio entre o início dos primeiros sintomas e o fim da menstruação? Fala-se que pode começar até 7 anos antes, né, os calores. Mas na prática, eu vou te dizer que a perimenopausa tardia, que a gente chama, existe um estadiamento que a gente fala que é o Stroh+10, em que ele mostra essa fase reprodutiva da mulher mais do final. E aí a gente tem a perimenopausa inicial e mais final. Essa tardia seria 3, 4 anos antes da última menstruação, é quando você começa nitidamente a ver uma mudança da composição corporal. É quando a mulher assim, olha, eu tô menstruando direto, mas olha, não sei o que aconteceu. Eu não consigo mais emagrecer. Eu não consigo. Eu malho, eu faço dieta, mas meu corpo tá mudando, minha barriga aumentou. Tô começando a ter insônia, acordo às 3 da manhã, tenho um suorzinho, mas eu não tenho fogacho ainda. Mas eu já começo a sentir essas alterações, uma baixazinha da libido. Então, 3, 4 anos antes da última menstruação. E fala-se que o fogacho pode durar até 10 anos, mas em média 7 anos, tá? Então ele pode durar 7 anos. É por isso que a gente fala desse tempo ideal, assim, faça pelo menos 5, 7 anos de terapia hormonal, tá? Porque eu acho que isso é o que você vai estar mais sintomática. Depois a gente vai conversando sobre os benefícios de você manter. Doutora, a ciência está do nosso lado? Quer dizer, vem coisa boa ainda de terapia hormonal aí pela frente? Eu acredito que sim. Eu acho que, assim, em termos de hormônio, eu acho que não tem muito mais a que se falar, porque foi o que eu falei. O principal hormônio da mulher é o estrogênio. Quando você tem uma pessoa com hipotiroidismo, você dá levotiroxina, que é o hormônio da tiroide. Mas as formulações cada vez mais práticas, entendeu? A gente já tem, eu esqueci até de falar, já tem o estradiol spray também. É super prático. Você encosta aqui, vai. Então, assim, a gente já chegou a esse estradiol spray aqui também. Então, assim, eu acho que o desenvolvimento dessas moléculas cada vez mais parecidas. Chegou uma outra molécula também de estrogênio, que é o estetrol, que tem menos efeitos trombóticos. Assim, eu acho que o avanço está em você cada vez mais descobrir aquilo que você consegue evitar, talvez, o câncer ou uma reação. Acho que existe sim ainda um desenvolvimento de moléculas que consigam cada vez mais te dar controle dos sintomas e menor risco possível e outras não hormonais que vêm surgindo. E eu acho, e também outra coisa que tem tido uma busca é para essa questão da libido, né? Que muita gente às vezes nem sempre consegue controlar com estrogênio. E aí fala-se muito do uso de testosterona, mas tem várias outras substâncias que vêm sendo desenvolvidas para talvez conseguir controlar também, melhorar a libido, que às vezes não são hormonais, e ajudar também nessa parte. Além de tudo que a gente falou, né, doutora, é primordial que se tenha empatia e compreensão com as mulheres na menopausa, que os parceiros, que os filhos, que os chefes se informem e saibam que esse turbilhão de sintomas é fisiológico, não é inventado. Aquela mulher não está louca, ela está vivendo uma montanha-russa hormonal e ela mesma tem dificuldade em lidar com esse sobe e desce de novidades desagradáveis na vida dela. Estou certa ou estou errada? Você está perfeita na sua colocação e é isso que a gente tem explorado muito ultimamente, tá? Existe até um dia da menopausa no trabalho que é para conscientização. Então, eles têm buscado, assim, botar cada vez mais essa variedade de gêneros e
proporcionar discussões abertas sobre esse assunto, ou seja, ela não pode ter vergonha porque ela tem um fogacho, ela não pode ter vergonha porque ela está na menopausa, isso não pode ser um estigma. E, sobretudo, assim, tem se falado muito também na questão do casal, né? Do quanto que dentro de casa também, assim, não se leva a sério e fica achando que é um saco ela ficar querendo ligar o ar-condicionado no meio da noite, que absurdo ela não querer ter relação sexual, que absurdo ela não estar interessada. Então, assim, fala-se hoje em dia até numa questão assim de duopose, ou seja, que para você evitar essa pausa do casal, isso tem que ser um diálogo aberto e falar: olha, eu estou passando por isso, mas eu estou buscando ajuda, eu vou tentar fazer, né, diversas estratégias para tentar melhorar. Isso todas as mulheres vão passar, não tem jeito, todas elas vão passar, umas mais intensas, outras não. E eu acho que esse canal da pessoa compreender o que você sente pode ser um facilitador até, né? Vamos descobrir outras estratégias. O sexo está difícil, o que a gente pode fazer para a gente poder se divertir, né? De entender. Então, assim, isso é realmente geral. E eu acho que para nós mesmo mulheres, a gente tem que, assim, nos aceitar, não nos sentir feias, envelhecidas, falar sobre quanto que a gente ganha também nessa fase, né? Uma fase que a gente já está mais madura, a gente está mais segura, a gente pode buscar realmente nos cuidar, sabe exatamente o que te incomoda, né? E você buscar certeiramente aquilo que você quer fazer de melhor para você e, sobretudo, realmente se cuidar da melhor forma possível. Pode existir beleza na menopausa? Com certeza, lindas, maravilhosas. Gente, Jane Fonda, tem tanta. Não vou nem citar quantas pessoas maravilhosas eu acho que são assim, extremamente respeitáveis, né? Nessa fase da vida. Doutora, foi um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Prazer foi meu, super bom bate-papo. Obrigada, tá? Esse episódio teve a edição da Raíza Carvalho com supervisão da Perla Rodrigues. Eu e a Maria agradecemos por você ter estado aqui com a gente até agora. E já te esperamos semana que vem aqui no Isso é Fantástico.